Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês uma novidade bem legal. Meu nome é Thaline Barreto, do canal Vida em Cores, e hoje eu vim mostrar para vocês efeitos metais. Eu vou mostrar para vocês o efeito bronze, o efeito chumbo, o efeito prata, o efeito dourado e um efeito que eu nunca vi assim em coloridos em lugar nenhum. Então eu venho trazer para vocês o efeito Rose Gold. Eu estava fazendo umas pesquisas de cores e acabei chegando nos tons que eu acho que fica bem parecido com o Rose Gold. Então eu vim trazer para vocês esse efeito que acredito eu que seja uma novidade. E eu espero que a gente possa utilizar ele bastante nos nossos coloridos e que possa ficar bem bonito os de todos nós, né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha e eu vou fazer com vocês utilizando duas marcas de lápis de cor distintas. Eu fiz com os Marco Renoir, que é um lápis considerado profissional, e fiz também com os da Faber-Castell, o aquarelável 60 cores, que é considerado uma marca escolar. Para que a gente possa ter opções, né, de fazer. Quem tiver os Renoir pode estar utilizando a tabelinha daqui, e quem tiver os da Faber pode estar utilizando os lápis da Faber. Tá bom? Essa tabelinha eu disponibilizei lá no meu Instagram, tá? Quem não me segue ainda pode seguir lá, é @vidaemcores. E aí você pode estar indo lá, tirando um print, tá bom? Compartilhando com seus amigos coloristas também. Então, vamos às tabelas. Eu vou começar com os Renoir, tá bom? E em seguida eu passo para os da Faber-Castell. Eu fiz aqui uma tabelinha com círculos que, no caso, para facilitar na demonstração de cores para vocês. Aí eu vou aplicando de acordo aqui e em seguida eu vou fazer um colorido, uma imagem com o efeito Rose Gold, o bronze e o chumbo. Eu vou fazer nesses efeitos porque são efeitos mais difíceis de se achar. Normalmente a gente acha muitos vídeos por aí falando sobre o efeito do prata, o efeito dourado, mas o efeito bronze, o efeito Rose Gold, eu não ouço falar a respeito desses efeitos em lápis de cor. Então eu resolvi trazer para vocês e a gente vai fazer aqui os círculos e em seguida a gente faz um colorido para a gente ver como é que vai ficar, tá bom? Olha, gente, são essas cores, tá? Eu sei que são bastante cores para poder fazer um efeito, mas assim que realmente fica a cor que a gente quer, né? Que é o efeito bronze. Eu vou estar começando aqui e ao decorrer do momento que eu estiver fazendo a bolinha aqui, o colorido, eu vou acrescentando o nome e a numeração das cores aqui do lado, tá? Então, vem comigo aí. Eu vou começar aqui com o 44. E eu vou passando aqui na parte de baixo da bolinha, lembrando que a gente vai deixar uma parte mais clara ali no topo, que é para remeter um pouco de luz. No começo de uma vez já empregando bastante cor, não vai aos pouquinhos, porque como a gente vai acrescentar mais cores, né? Então, se a gente saturar de uma vez só, fica mais difícil.
Agora eu venho pro 42. Venho agora pro 48. Por 79. E o 314. E um pouquinho do 40 só aqui na parte de baixo para fazer um sombreado. Pronto, gente. Então assim ficou o nosso efeito chumbo, tá? E agora, desculpa, assim ficou o nosso efeito bronze. E agora nós vamos fazer o chumbo da latinha. Nesse efeito bronze aqui também, você também pode colocar o dourado mesmo, que é o 80 da tabela de cores do Renoir. E você pode também pode estar passando por cima de toda a imagem para remeter àquela questão do brilho que os metais têm, né? Então você pode estar passando por cima dele todo, que vai dar um efeito bem legal também. Tá bom? Pro chumbo, eu começo com o 10. O 10 é o preto. Então a gente vai passar bem devagarzinho para não marcar, porque esse preto é bem pretão. A gente sempre começa assim, fazendo uma meia-lua, com os tons mais escuros, porque o Renoir, como eu falei no vídeo anterior, sobre como eu utilizo esses lápis, eles não conseguem empregar cores quando a gente começa com o mais claro. Então, eu utilizo o mais claro como blender e utilizo o mais escuro logo
no início, né, como a primeira cor, e depois eu venho acrescentando as mais claras até chegar a mais clarinha de todas. Então aqui eu vou botar preto. Depois eu venho por um tom um pouquinho mais escuro, que é o 90. O chumbo, ele é uma cor mais escura do que o prata. O prata é um tomzinho bem mais claro. E o chumbo não, o chumbo já é bem mais escurão. Então, por isso que a gente utiliza o preto. No caso, quando a gente faz o prata, a gente não utiliza o preto. O prata normalmente é um dos mais fáceis de fazer. Quando se tem assim uma gama bem grande de cinzas, né? Agora eu venho pro 82. Na maioria das cores do cinza que a gente usa para poder fazer a maioria das cores que a gente usa para poder fazer esse efeito de chumbo são os cinzas quentes. E o efeito prata a gente usa os cinzas frios e azulados. Então já fica aí a dica na hora de você, quando for fazer, escolher outros materiais, né, outras caixas de lápis de cor, quando for fazer o efeito, prestar atenção nesse quesito. Peguei agora o 24, que é o tom mais claro de todos, e eu vou passar por cima de tudo, dando o efeito blender que eu falei para você. Se você quiser mais claro, é só você não entrar muito com o preto, tá? E do mesmo jeito que vocês botaram o dourado no efeito bronze, aqui a gente pode botar o prata, para dar um brilhozinho. Vamos agora para o efeito Rose Gold. Eu começo com o 309. Em seguida, deixa eu anotar aqui. Isso é como se fosse um tom de rosa antigo, sabe, gente? Aí vocês podem procurar essa cor em outras caixas também. E é aquela coisa, se você tiver várias marcas de lápis de cor, em uma caixa específica não tiver aquela cor, eu particularmente não vejo problemas nenhum em misturar marcas. Então, eu com certeza misturaria se eu não tivesse todas as cores em uma marca só. Então, se você tiver o tom de rosa antigo em uma marca, esse tomzinho aqui que é um marronzinho mais claro, né, esse 41 aqui que eu estou utilizando agora,
Você pode estar procurando em outras marcas e fazendo os testes aí de cor para ver quem vem primeiro, quem vai ficar, né, na ordem de quem vai entrar primeiro e misturar. Eu não tenho esse problema. Aqui é um tonzinho de rosa, rosinha claro. Que é o 75. E eu finalizo com um tonzinho ainda mais claro, que é o 17. E como o nome é Rose Gold, então a gente pode colocar o dourado para dar um efeito de brilho. E é assim que eu faço o meu efeito de Rose Gold. Eu separei aqui o efeito prata e o efeito dourado também. Como a gente já tem bastantes vídeos, né, por aí pelos YouTubers da vida mostrando esses efeitos, então eu vou fazer bem rapidinho aqui, só para que vocês possam ver o jeito como eu faço e as cores que eu utilizo no Marco Renoir e também no Faber-Castell, tá? Gente, nos lápis da Faber eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer esse efeito prata, porque eles têm poucos tons de prata, né, de, de cinza frio. Ele tem mais, tem 2 tons de cada, se eu não me engano. Então eu fiz o que eu pude para conseguir o tom que eu queria. Mas ficou bom também.
E por fim, o dourado. Bom, o dourado a gente usa mais uns tons de ocre e uns tonzinhos mais escuros para dar aquela profundidade. Então, eu vou começar aqui com o 40. Com a mão bem leve. Agora nós vamos fazer aqui com o Faber-Castell. E eu vou mostrar para vocês as cores que eu separei, tá? Eu separei aqui o marrom escuro, o bordô, o canela e o ocre queimado. Como esse lápis aqui tem muito pigmento, ele acaba às vezes embolando um pouquinho. Então eu utilizo aqui o meu lápis borracha da Faber-Castell para poder dar uma homogeneizada nos tons e em seguida, se precisar, eu volto com alguma cor específica. Vou começar aqui com o marrom escuro. Em seguida eu passo o bordô. Depois eu passo canela. E por fim eu passo o ocre. Aí eu venho com o meu lápis borracha e eu passo por cima de tudo. E volto novamente com o ocre queimado por cima de tudo. Aí a gente pode vir com o dourado da Faber-Castell e passar por cima, bem clarinho, para dar um efeitozinho também. Eu peguei aqui um cotonete, que é para poder mesclar o brilho do
do lápis cintilante com colorido. Vamos agora para o efeito chumbo. Eu vou começar aqui com o cinza quente. Como eu falei, os lápis da Faber-Castell, mesmo tendo 60 cores, essa caixinha, ela tem poucas quantidades de cinza, assim, que dê pra gente fazer um efeito de chumbo ou prata mais trabalhado, né? Mas a gente consegue fazer utilizando as cores que a gente tem. Então, eu passei aqui o cinza chumbo, ou o cinza quente, depois eu venho com o preto. E o cinza azulado. E passo aqui o meu lápis borracha. E lembre de limpar a ponta da borracha antes de fazer isso, porque senão vai borrar tudo, tá? Pronto, gente. E assim ficou o efeito chumbo, tá? Só mais uma coisa, aqui no efeito chumbo você também pode estar utilizando o próprio Faber prateado. Passando também bem devagarzinho aqui, por cima de tudo, para dar um efeito mais brilhante, né? Então, eu utilizei o prata e o dourado em praticamente todos os efeitos que eu fiz, justamente para dar esse efeito brilhoso depois. E pode passar, como eu fiz no bronze, passa o contonetezinho assim, ó, para espalhar o pigmento do prata e mesclar direitinho com a bolinha, ou com o colorido que você estiver fazendo, certo? Tá, então vamos aqui pro efeito Rose Gold. Eu comecei com o salmão. Depois eu venho com o rosa claro.
Aí eu pego agora o marrom terra. E em seguida eu passo o areia. Vocês podem ver como ficam os grumozinhos, né? Então é por isso que não sei se é o papel, eu tô usando uma folha de papel de 120 gramas. Foi a que eu tinha aqui para poder fazer o teste. Então, é por isso que eu utilizo o lápis borracha. E passo aqui para mesclar todos os tons. Eu gostei bastante desse efeito rose gold. E eu nunca tinha visto nenhum canal mostrando como fazer, né? E às vezes a gente quer fazer uma coisinha diferente no nosso colorido. Então, pesquisei umas cores para poder ornar. E eu espero que vocês tenham gostado também desse efeito rose gold e possam estar utilizando nos coloridos de vocês. E caso vocês utilizem, pode me marcar, tá? Vou ficar bem feliz em ver que vocês estão utilizando esse efeito também. E aí, para terminar, a gente pode colocar um pouquinho do dourado também. Só que vai com cuidado que esse efeito dourado do lápis da Faber-Castell é bem forte. Então, só um pouquinho mesmo, só para dar uns reflexos. E aí, pode utilizar também o contonetezinho, né, como eu falei. Bom, e aí nós temos o efeito prata e o dourado, que tá todo mundo já cansado de ver, mas eu vou fazer aqui para que vocês possam ver, como eu falei, o jeito como eu utilizo, tá? Pro prata eu só utilizo o cinza escuro e o cinza gelo. Tem gente que eu já ouvi utilizando também os lápis de escrever, né? Então também é útil e é válido. E dependendo de onde você estiver fazendo esse efeito, você pode estar colocando algumas cores do ambiente, tá? Como reflexo. Então, se tiver alguma coisa azul no seu colorido, intensificar a cor azul, né? Botar uns tracinhos, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou se, no caso, você tiver, sei lá, fazendo perto de uma flor, perto de alguma coisa assim, você pode estar colocando as cores para dar um efeito, né, no prata, como reflexo, né? Preencher aqui tudo, gente, com o cinza, né? Esse é o cinza gelo. Vou anotar aqui. Agora eu vou passar o lápis borracha. E em seguida eu volto com o cinza gelo de novo. Se você não tiver o lápis borracha, gente, vocês podem também estar utilizando o lápis branco, tá? Mas o lápis branco que não seja o da Faber-Castell, porque ele vai acrescentar ainda mais pigmento. Então tem que ser um lápis mais durinho,
No caso, pode ser o da Faber-Castell, o comum, o seco, né? Sem ser o aquarelável. Tá bom? Então é basicamente isso mesmo, prata, como eu falei, que eu tive um pouquinho mais de dificuldade porque o Faber-Castell tem pouquíssimos tons de cinza, né? Então, ficou um pouquinho mais difícil. Agora nós vamos passar para o dourado. Então eu vou começar aqui pelo ocre queimado. Como eu falei, né, começar com a mão leve, sem pressionar muito o lápis, porque a gente vai botar bastante cor. Então, se a gente já vir pressionando o lápis no papel, a gente não vai conseguir colocar tanto pigmento. Tem que ir aos pouquinhos mesmo. Agora eu venho para o 82. Venho agora com o marrom claro. Um pouquinho aqui do amarelo limão, que é para remeter um pouquinho mais de luz aqui nessa partezinha. E agora os tons de marrom. E é isso, gente. Os efeitos metálicos são esses. Eu tentei fazer assim de forma mais fácil possível para que vocês pudessem acompanhar, né, e poder fazer também com os lápis que vocês têm em casa. Eu fiz aqui com um lápis considerado profissional, que é os Renoir, e os lápis que é considerado escolar, né, que é o Faber-Castell comum, quer dizer, o Faber-Castell aquarelável, mas que vocês também podem estar utilizando o Faber-Castell comum também, que eu acredito que tem essas mesmas cores na caixa da Faber-Castell de 60 cores comuns, tá bom? Eu não tenho nenhuma outra marca profissional de lápis de cor, tenho só os Renoir e o Prismacolor de 72 cores. Aí, quem sabe mais pra frente eu também não faça, né, um efeito rose gold e o efeito bronze no Prismacolor também, né? Tá bom? Então, se vocês quiserem também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo essa outra tabelinha com os Prismacolor e os Guanghui, tá bom? E agora que a gente já coloriu aqui esses efeitos, eu vou estar fazendo uma imagem e eu vou fazer o efeito rose gold e o efeito bronze, tá? Eu vou tentar usar os dois, o Marco Renoir e o Faber-Castell. Eu escolhi essa imagem aqui, que é uns barquinhos do livro Nightfall. E aí nos barquinhos eu vou estar fazendo os efeitos, tá bom? Em cada barquinho aqui eu escolho o efeito bronze e o efeito rose gold, porque é a novidade que eu estou trazendo para vocês. Como as outras cores já tem vídeos por aí mostrando, né, o dourado, o prata e tal.
Então eu vou fazer esses efeitos no barquinho, tá bom? Então vem comigo aqui. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais um efeito metálico comigo. Espero que vocês tenham gostado também do resultado, né, de todos os efeitos que eu trouxe para vocês. Esse é o meu jeito de fazer, utilizando esses lápis. E é isso. Me siga nas redes sociais, que é @vida em cores, no Insta e no Facebook. Deixe seu like, que me ajuda bastante, gente. Eu vou poder também estar trazendo mais novidades para vocês, tá? Muita coisa legal ainda tá por vir. Ative o sininho, que aí você nunca vai perder nenhum vídeo aqui do meu canal. Vai estar sempre pertinho de mim. Toda vez que eu lançar alguma coisa, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.